com vontade de te matar. Mas ouvi dizer que a morte não existe, então... Gente, bom dia a todos. É um prazer, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, agradecendo ao convite para participarmos dessa Semana Espírita e agradecendo ao carinho que sempre sentimos toda vez que aqui estamos, o envolvimento que traz tanta alegria para o nosso coração. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse tema, redefinindo família. E se nós observamos... Opa, não era para ter começado. Deixa eu voltar ele aqui. A gente pulou um slide. Mas muito bem. Se nós observarmos na sociedade de hoje em dia, nós vamos perceber que a família, ela se apresenta de formas diferentes, ela se constitui de maneiras diferentes, mais variadas, digamos assim, do que há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, não é? E é muito natural e muitas pessoas se questionam se esses modelos novos de família são aceitáveis, se eles são de acordo com a lei de Deus, se eles são de acordo com os princípios que a doutrina abraça. Então nós vamos refletir sobre esse tema, vamos refletir sobre essas novas construções que nós vemos hoje na sociedade e esperamos poder responder algumas dessas questões, que são questões que nós não temos assim respostas definitivas, já que a sociedade está evoluindo, os conceitos, o entendimento do psiquismo humano, das pessoas e do comportamento é uma coisa que vai evoluindo dentro do tempo. Mas para nos preparar e como uma sensibilização para o nosso tema, então, dessa manhã, nós vamos colocar um vídeo para vocês que fala um pouco desse novo momento, dessas novas formas de família que nós encontramos na sociedade. This is my family, my mom, my dad, my sister Megan, and me. Esta es mi familia, vivimos juntos. This is my mom, Susan, and I was adopted by her. This is my family. My parents are divorced. My two moms are Marilyn and Adrian. My two dads are Michael and Barry. There's all different kinds of families. My dad's Chinese American and my mom's German American. My parents aren't the same race, but they can still be married. Doesn't mean you have to be a rat to marry a rat. You can be a rat and marry a mouse. When you just have one parent, if you get in trouble, only one person gets mad at you. And only one person nags at you. So I think I'm pretty lucky. Now go get your plates. My grandma's my guardian. That means the person who is not my real parent but is taking care of me. When you're adopted, your parents keep you their whole entire life. They don't rent you. They keep you and they love you and they take care of you until you're really big and really old. My dads are gay, and gay means where two men or two women love each other. It's sort of just like having a mom and dad who love each other. It's just that it's a man and a man, or a woman and a woman. Sometimes kids use mean words for gays and lesbians, and that hurts my feelings. I wish people knew that it was okay to be different. Divorce is when your parents aren't married anymore.
Some kids think it's their fault, but don't think that because it's not. My family is special because we love each other. They're always here for me when I need them. They're always caring for me. My dad's in a wheelchair, but it doesn't really matter because he still loves me and my family still loves me, and that's what a family is all about. There's so many different ways to be a family. It doesn't matter who's in the family, but it matters that you love each other and take care of each other. That's a family. Muito bem. Então, com essa ideia sobre a constituição da nova família, né, a gente tem que voltar, na verdade, e olhar, antes de redefinir qualquer coisa, qual é a definição de família, não é? E a gente vai buscar, então, aqui olhar a definição de família sob a ótica da doutrina espírita. O que é que o Espiritismo nos fala sobre família? Vamos estar usando muito para basear a nossa reflexão na manhã de hoje um livro de Adenauer de Novaes chamado Evangelho e Família. E lá ele vai definir a família como uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que necessitam, através da convivência, executar projetos comuns. Então é interessante porque, primeiro, ele nos lembra que a nossa família tem membros desencarnados. Às vezes a gente se esquece, mas continua fazendo parte da nossa família aqueles que passaram antes de nós e aqueles que estão se preparando para reencarnar e se unir à nossa família. E ele fala então que são pessoas, são espíritos que necessitam, através da convivência, executar projetos comuns. Que são esses projetos comuns? Emmanuel, então, em Vida e Sexo, vai nos dizer que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educativa e regenerativa, a constituição da família. Então, em termos de execução de projetos, a gente vê aqui duas funções importantes: a educação do espírito e a regeneração do espírito. Então, o espaço da família, o ambiente da família, é aquele espaço onde o espírito vai ingressar numa nova existência, numa nova oportunidade, num novo capítulo da sua história, para o seu crescimento, para dar continuidade à sua iluminação. E ali ele nasce dentro de um núcleo familiar, onde os pais vão ter a importante função de começar eu sempre, às vezes, esqueço as palavras em português, a modelar o caráter, não é, daqueles espíritos, para que eles possam desenvolver determinadas virtudes, um senso ético, que amanhã ou depois vai fazer um impacto na sociedade onde eles vão atuar. Então é dentro do lar que a gente começa a passar os valores através da educação, como falava o Rossandro, para que amanhã estes homens e estas mulheres, estes espíritos possam, através de uma postura renovada no bem, na aquisição de valores dentro do Evangelho que nós abraçamos, fazerem um impacto e contribuírem, colaborarem com Deus na construção de um mundo melhor. E também, no núcleo familiar, vão se reunir espíritos, como nós gostamos de dizer, que têm questões inacabadas, unfinished business, negócios a serem resolvidos, não é? Então, questões que no transcorrer das vidas ficam pendentes e a família se reúne no lar, então, para que essas questões
possam ser resolvidas, muitas vezes em posições dentro da família diferentes, dando novas oportunidades para os espíritos de se reequilibrarem, de reequilibrarem as suas relações. No Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer a Allan Kardec que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a finalidade, quando nós pensamos na sociedade, e podemos pensar na sociedade como um todo, podemos também pensar nesta pequena e primeira sociedade onde nós nos encontramos, que é a sociedade da família, seja na grande sociedade ou na pequena sociedade, o objetivo da existência e da vida em sociedade é que nós aprendamos a nos amar como irmãos. Então, Deus, para promover o nosso crescimento, nos coloca, nos dá faculdades que vão nos permitir a socialização, para que comunicando, para que trocando, nós sejamos instrumentos uns dos outros. E a família, então, vai ser este primeiro laboratório, onde nós vamos nos reunir para esta prática. Então, esse é o objetivo da família, que nós possamos aprender a nos amar como irmãos. Até o meu esposo, a minha mulher, principalmente o seu esposo, a sua mulher, os seus filhos, que a gente vai aprendendo que não são nossos filhos, não é? São os filhos da vida, porque dentro da família, na procriação, a gente gera o corpo, mas o espírito é gerado por Deus. Então, os espíritos nos pertencem, sejam os nossos companheiros, sejam os nossos filhos, verdadeiramente não são nossos, estão conosco naquele momento para que juntos a gente possa crescer e aprender a se amar como irmãos. Alírio de Cerqueira Filho, em seu livro Saúde das Relações Familiares, fala então, continuando a tocar na questão da função da família, que a função primordial da família é a colaboração com Deus, porque quando nós, dentro do núcleo familiar, nos predispomos a amar uns aos outros como irmãos, estamos cumprindo a lei de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dentro desse sentimento de que somos uma família sob Deus. Então, é o lugar por excelência onde somos convidados a colaborar, praticando a lei do amor de forma mais intensa e desafiadora. Porque é muito fácil amar o Rossandro, não é? Aqui dentro do Centro Espírita. Eu não acordo com ele todos os dias, não sei do mau humor dele em casa, não é? Ele também não sabe do meu. Quando fizemos essa palestra semana passada lá no Conchas, fizemos um pedacinho dela, nós dizíamos aos companheiros, só a minha companheira sabe quando eu chego em casa depois de um dia todo de trabalho de centro e falo, eu não tenho mais vontade de falar. Às vezes isso acontece. Então a pessoa está te esperando, querendo conversar, e você chega naquele cansaço e às vezes num determinado mau humor, porque a gente é gente, não é? E não quer falar. Então a família é esse espaço onde a gente tira a maquiagem, se usa, porque eu não uso, né? E deixa de lado algumas formalidades e dentro daquele núcleo, daquela casa, a gente então vai se desnudar uns diante dos outros e viver o desafio do amor de uma forma mais profunda e mais real, porque mais íntima e mais honesta, digamos assim. Porque nas nossas reações sociais de superfície, a gente só mostra o bom, não é? Então, elas não são muito honestas, às vezes, nesse sentido. E ele fala mais uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, a função colaborativa nos convida a colaborar com o outro no seu processo de evolução. Cada um labora no seu próprio processo e colabora com o outro.
Então, é esse espaço onde a gente vai trabalhando a nossa própria iluminação, o outro se torna instrumento, mas também nós somos colaboradores do processo de iluminação daqueles que vivem conosco. Então, acho que esses primeiros slides têm essa intenção. A intenção é de deixar bem claro para nós, espiritualmente falando, a definição do que seja, sob a ótica do espírito imortal, o espaço da família e o propósito da união dos espíritos sob um mesmo teto que a gente chama de casa e de lar. Vamos então agora em frente olhar a família através do tempo. As nossas famílias não se parecem mais assim, não é? Eu acho que isso é bom, porque essa família aí não me parece muito feliz. Mas se nós pensarmos na questão da família sobre o tempo, nós vamos observar, por exemplo, que as pessoas se reuniam e, mais importante, se mantinham reunidas sob o mesmo teto por razões diferentes no transcorrer do tempo. Então, houve um tempo onde o que mantinha muitas vezes as pessoas unidas era uma questão de subsistência, de segurança, de sobrevivência mesmo. Houve momentos na história que as famílias se mantinham por uma questão de honra, de patrimônio. Então, se alguém ousasse a se casar com uma pessoa que não pertencesse àquela classe social, por exemplo, ou com uma pessoa de uma outra religião, de um outro credo, de uma outra raça, muitas vezes as pessoas eram desonradas, digamos assim, não é? Eram esquecidas pela sua família. Ainda temos em determinados lugares do nosso mundo os casamentos arranjados, onde o amor era um valor secundário, porque a manutenção das religiões, das tradições, era mais importante do que a afetividade entre as criaturas. Não se casavam entre raças diferentes. A poligamia ainda aceita em determinados lugares, onde o homem tem determinados direitos a várias companheiras, ainda existe no nosso mundo. E houve um momento também onde nós a família passou por uma crise nos anos 60, onde muitos dos jovens da época realmente chegaram a questionar, não é, o papel da família, o valor da família e, de certa forma, deram as costas para esse valor, o que trouxe consequências graves para a nossa sociedade. Hoje em dia, a família é bem diferente. A família que eu vou mostrar para vocês não é necessariamente um reflexo das famílias da nossa sociedade em termos de poder e de dinheiro, mas é uma família muito interessante que eu gosto de acompanhar. Quando nós falamos da família hoje em dia, muitas outras questões aparecem aí, como a questão da inseminação artificial, do casamento homoafetivo, as famílias substitutas, foster care, a questão do divórcio. Então, as pessoas se divorciam e se casam. Então, a pessoa tem 2 filhos do primeiro casamento, 3 filhos do primeiro casamento, se juntam. Então, são aquelas famílias enormes, não é? Nós temos mais famílias interraciais, nós temos mais famílias interreligiosas também. E as famílias são mais ou menos assim, não é? Quer dizer, não representa a maioria das famílias no sentido de que muito pouca gente tem o dinheiro que esses dois têm, não é? Agora, me encanta essa foto. Me encanta. Porque mostra várias coisas dentro dessa família, né? Então, você tem as raças diferentes. Você tem essa filhinha deles que se recusa a ter cabelo comprido e gosta de se vestir como menino, e eles totalmente respeitam e abraçam a menina na sua personalidade e no seu espírito, na sua manifestação. Então, é uma família que, de uma certa forma, espelha
o momento que a humanidade está. De tal forma que no ano passado, o New York Times ele fez uma reportagem falando sobre a evolução da família no tempo. E olha que interessante que eles reportaram nessa matéria. As famílias estão se tornando socialmente mais igualitárias, apesar de todo o crescimento das disparidades econômicas. As famílias são etnicamente, racialmente, religiosamente e estilosamente mais diversas do que eram uma geração atrás, mesmo do que eram 6 meses atrás. Um número crescente de negros casam-se com brancos, ateístas casam-se com batistas, homem casa com homem e mulher com mulher. Democratas casam-se com republicanos e começam um talk show. Bons amigos unem forças como parte de uma família voluntária, dividindo diretrizes médicas, testamentos e mesmo adotando um ao outro legalmente. Então, quando a gente lê essa matéria, parece, se a gente volta à definição inicial de família, com a finalidade da família, que é fazer com que as pessoas se aproximem, as barreiras que que existem no nosso mundo, barreiras ilusórias da matéria de separatividade, que fazem a gente pensar que uma pessoa de uma outra raça seja diferente da gente, que a pessoa de uma outra religião seja diferente da gente, essas barreiras começam a cair e estão refletidas nestas famílias que hoje se compõem, onde existe, como fala o New York Times, famílias socialmente mais igualitárias, onde vai havendo essa aproximação das criaturas, já sem tanta discriminação, sem tanta diferenciação, no reconhecimento de que nós somos filhos de Deus, irmãos, independente da roupagem física, do lugar onde nascemos, do credo que abraçamos, sempre há em nós um algo comum. O negro, o branco, o amarelo, o chinês, o japonês amam e sentem dor da mesma maneira. Não é? Então, as pessoas começam a se fixar naquilo que é essencial e naquilo que realmente importa na vida. Muito bem. Voltando a Adenauer de Novaes, ele vai falar para a gente dos tipos espirituais de família. Então ele fala que existem famílias de origem, as famílias geradas, as famílias kármicas, as famílias espirituais, a família universal. E nesse livro, então, ele tem um capítulo para cada tipo de família. Tem mais uma família lá que agora eu não estou me lembrando qual que é. Mas, como nós falamos, a família de origem é, então, aquela família onde nós chegamos nela. Não é por acaso, não erraram o endereço. A família onde a gente está que a gente chegou lá por um meio ou por outro, é a família que a gente precisa naquela encarnação. Há um propósito para ali estarmos, gostemos dela ou não, porque vão muitas vezes nessa família de origem se reencontrar, como nós dissemos, espíritos com histórias de vida difíceis. Então, muitas vezes, o filho difícil é um espírito em que no passado nós lesamos, que volta ao nosso convívio com questões difíceis e nos é dada a chance, então, de agora, na posição de mães ou pais, amá-lo e ajudá-lo no seu reerguimento, nos quitando assim diante da lei e promovendo o nosso próprio reequilíbrio, a nossa própria reeducação. E depois da família em que nós nascemos, se não temos todo o conforto do lar, saímos do lar para fazermos as nossas próprias famílias. Famílias que hoje, como dissemos e já vimos, vão se constituindo de formas e de meios diferentes, mas ainda assim com o mesmo propósito, porque a lei vai fazer com que
as pessoas que têm que estar juntas de uma forma ou de outra se reencontrem. Eu não ia falar sobre isso, mas me veio muito forte à mente, então eu vou contar para vocês a história da adoção dos meus filhos. A gente se pergunta, será que essas crianças eram para estar na nossa casa? E a gente não entende exatamente como é que a lei de Deus faz, mas há uma lei, não é? Talvez alguns dos grandes estudiosos aqui possam me explicar como é que essa lei faz que as pessoas de partes diferentes, de maneiras diferentes, acabem indo para o mesmo lugar. Mas então, eu e a minha companheira, nós queríamos adotar e tentamos durante 2 anos sem conseguir. Decidimos fazer um processo de inseminação artificial. Marcamos a consulta e era meio-dia de uma quarta-feira, nós saímos para a clínica, para uma primeira consulta. Dirigimos 2 quarteirões, literalmente. Tocou o telefone. Era um assistente social que dizia para a gente o seguinte, olha, há uma agência de adoção que tem uma criança que vai nascer, a mãe é americana, branca, e o pai é haitiano e está na prisão. Nenhum dos casais no pool desta agência quer esta criança, porque é uma criança biracial. Vocês querem? Aí, para o carro, né? Para o carro. Queremos, mas fomos à clínica, fizemos, voltamos e acabou que fizemos o contrato com aquela mãe, com aquela agência, ela já estava grávida de 6 meses, a criança falece, não nasce. Entramos num luto. Uma semana depois, a agência liga para a gente de novo e diz, olha, chegou aqui uma mulher grávida de 8 meses. E como vocês perderam esse bebê na semana passada, nós vamos dar, então, prioridade a vocês. Vocês querem essa criança? 8 meses. Queremos. Então, 1 mês para arrumar tudo e nasceu Tatiana. Tatiana nasceu dia 23 de dezembro de 2008. Ela chegou na nossa casa dia 25 de dezembro de 2008. Presente de Natal. E eu falei para a assistente social, olha, se nascer outro, você me liga. Quando chegou em abril, nós fomos para a corte para fazer a finalização da adoção depois de 3 meses. Quando foi em maio, 2 semanas antes do Dia das Mães, toca o telefone. Era assistente social para dizer que a mãe, a mesma mãe, com o mesmo pai, estava grávida de novo. Isso nós queríamos. A menina tinha 4 meses. Aí eu pensei na minha conta bancária. Falei, não, esquece a conta bancária, vamos. Esse menino nasceu dia 24 de dezembro de 2009. E chegou na minha casa dia 25 de dezembro de 2009. Então, 1 ano depois, mas os 2 chegaram dia 25 de dezembro de anos consecutivos. Então a gente fica pensando, será que isso é por acaso? Como é que isso acontece, né? Que coisa, não é? Que coisa impressionante. Essa história me impressiona. Toda vez que eu conto, eu mesmo me impressiono com a história. Porque é tão impressionante. Então, é assim, as famílias, elas vão acontecer de formas especiais e únicas, mas a lei de Deus, que é perfeita, vai sempre dar um jeito, de uma forma ou de outra, de se cumprir naquilo que é o essencial, ou seja, fazer com que os espíritos que precisam se reúnam dentro de uma família, para que atendam ao propósito maior, que é o aprendizado do amor. E falando de aprendizado de amor, então a Lírio de Cerqueira Filho vai dizer que o amor é uma coisa que ninguém aprende. Não é porque eu estou dizendo aqui, vamos aprender a amar, que a gente chega em casa amando, eu saio daqui amando. O amor é um aprendizado, não é? Somos convidados a realizar exercícios
para sentir e vivenciar esse amor. Aprender a amar é exercitar um pouco hoje, um pouco amanhã e cada vez mais. Então, a família é esse laboratório que permite essas experiências que vão nos possibilitando o aprendizado do amor. Gosto muito desse livro, Jason Camargo, Educação dos Sentimentos. Reforçando a ideia trazida pelos espíritos, ele vai nos dizer: se a família deixasse de existir, a sociedade se desintegraria, porque não há escola capaz de substituir o papel da família como escola de virtudes. E André Luiz, em Missionários da Luz, vai dizer que lares não somente são abrigos de corpos, lares são, acima de tudo, residências de almas. A gente gosta muito dessa frase também. Mas, então, não há nenhum outro espaço que vá substituir o papel da família como uma escola de virtudes. É ali, dentro daquele convívio, que nós vamos ser convidados a desenvolver de forma mais profunda, de forma mais intensa, como já falamos, as virtudes, não é, que trazemos dentro de nossas almas. Então, não são corpos, são almas, são espíritos que se reúnem, cada um na sua necessidade, no seu momento evolutivo. Eu coloquei aqui o divórcio porque também a gente fala das famílias divorciadas e até no divórcio a prática do amor faz a diferença. Então gostamos muito dessa frase de Joana no livro Encontro com a Paz e a Saúde, onde ela diz: quando a saúde mental e espiritual está presente nas separações entre casais, as soluções harmoniosas cicatrizarão as feridas de mal entendidos passados, eliminando acusações mútuas e restabelecendo a saúde em muitos aspectos. Então, para aqueles que estudam a doutrina, sabem que a doutrina vai sempre, o Evangelho vai sempre nos convidar ao exercício do amor, da paciência, da renúncia. Não é? Hoje em dia os casamentos se desfazem de forma muito rápida. As relações são muito descartáveis. Mas se a pessoa, se os espíritos tentaram verdadeiramente e chega um momento em que é necessário a separação, que seja feita então de uma forma equilibrada, sem ódios, sem aquelas acusações que são tão... Agora me fala uma palavra em português que eu nem sei se existe. Não vou falar não, Deus me livre. Mas que vão destruindo a gente, né? Que a gente começa a inventar a palavra. Porque eu fiz essa palestra toda em inglês e traduzi para português. Então está mais em inglês na minha cabeça do que em português. Mas, enfim, então há maneiras de fazer. Há um casal no nosso centro que eles se separaram, né? Já chegaram, quando a companheira chegou no centro, ela já era divorciada. Aí o marido não ia. Aí ela foi ao centro, virou uma grande trabalhadora, alguns de vocês conhecem. E daí a pouco ela conseguiu trazer o ex-marido para o centro. Aí daí a pouco apareceu uma moça solteira e aí ela, na mediúnica, olha só gente, na mediúnica, ela falou assim para a moça: vou te apresentar o meu ex-marido. Armou lá, teve um breakfast lá no centro e disse ao ex-marido: olha, vá, porque vai ter uma moça lá. E disse a ela: vá, porque meu ex-marido vai estar lá. Se casaram, estão casados hoje. Todos frequentam o centro. Ela também se casou, porque encontrou no Match.com, sei lá o quê, um homem e é casada com ele. São todos trabalhadores do centro. Então é isso, são famílias espiritualizadas, onde o amor, né, o respeito, a amizade permitiu que muitas das chagas, das dúvidas pudessem ser cicatrizadas. Então tem os filhos em comum, vão os 4
saem com os filhos quando tem as comemorações, é tudo muito engraçado. É um mundo mais evoluído, né? Que a gente espera que as famílias, as novas composições familiares, também dessa forma é possível, mas contanto que a prática do amor esteja presente. Não é? O amor cobre toda a multidão de pecados e vai cicatrizando toda e qualquer dor. A gente não precisa esperar, eles não vão ter que reencarnar de novo, provavelmente, como marido e mulher, porque já estão trabalhando dentro da lei de amor, voluntariamente, nas questões, né, que existiram. A família, então, é um espaço de diversidade. Quando nós falamos assim, que os espíritos ali reencarnam, cada um de nós é um universo próprio, com vivências, com histórias, com tendências, com gostos. Então, dentro desse espaço pequeno, que a gente chama de casa, de lar, ali vai haver uma diversidade de caráteres, não é? De personalidades, que vai nos permitir, então, trabalhar determinadas virtudes que vão, amanhã ou depois, quando nós entramos na sociedade, também nos possibilitar lidar melhor com a diversidade dentro da sociedade maior. Joana de Ângeles, nesse livro Constelação Familiar, que é muito bom, mas esse último capítulo do livro, chamado Família Perene, é excelente. É um dos melhores capítulos que eu já li, principalmente para mães que têm filhos difíceis. Recomendo mesmo. E ela diz assim: a constelação familiar é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser, portanto temporária, em razão daqueles que a compõem, provindo de diferentes grupos, todos necessitados de crescimento interior e iluminação. Concluída a sua etapa, tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. Então, isso é uma visão imortalista, não é? Lá no nosso centro, quando nós falávamos da reencarnação um dia, num grupo de estudo, uma companheira muito, muito querida falou: essa história de reencarnação não me traz consolo nenhum. E ela falava disso dentro da perspectiva da separação, do fim da família, não é? Mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam que as almas que se amam, elas se buscam no universo. Elas vão atrás de si mesmas, elas se encontram, elas estão sempre em contato. Então, essa família, a minha família, não é? A gente, dentro da imortalidade, a gente começa a perceber que esse grupo de espíritos que se une nesse momento para essa etapa evolutiva é um grupo de pessoas diferentes, né, necessitadas de crescimento interior e de iluminação. Então, é um grupo diverso, algumas afinidades, algum antagonismo, mas cada um com uma história própria. E então, dentro desse laboratório de diversidade, que nós vamos ser convidados à prática de algumas virtudes importantes, como a renúncia, como a dedicação, a renúncia, o esquecimento de si mesmo, não é? Para atender às necessidades do outro, a paciência, tão bem definida por Joana de Ângeles como a ciência da paz. Então, ter paciência, construir a paz dentro do lar, que também é um item do Evangelho segundo o Espiritismo e uma das formas da prática da caridade, sermos pacientes uns para com os outros. A tolerância, tolerar o diferente, aceitar o diferente, aceitar que alguém possa pensar diferente de nós. Emmanuel, no livro Fonte Viva, há um capítulo que gostamos muito e sempre usamos dentro do contexto da unificação do movimento espírita, porque ele diz lá que quando nós pensamos em unificação, nós gostaríamos que todas as rotas se submetessem à nossa. É assim que a gente quer unificar, submetendo o outro à nossa maneira de ser, de pensar e de ver a vida. Então, dentro da família, nós somos chamados a tolerar
o fato de que alguém pense, veja a vida e tenha valores diferentes do nosso. E, acima de tudo, somos convidados ao respeito. E vamos falar, então, um pouquinho do respeito, porque se nós praticamos essas virtudes dentro da família, elas vão nos preparar também para a prática das mesmas num contexto social mais amplo. Olha essa definição de respeito. Respeito é o valor que permite a pessoa reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar não somente as qualidades do próximo, mas também os seus direitos. Em outras palavras, o respeito é o reconhecimento ao mesmo tempo do valor da pessoa e do direito de indivíduos e sociedades. Essa questão de direitos e deveres, nós sempre pensamos nos nossos direitos. E esquecemos que o outro tem os mesmos direitos que nós temos. Não é? É uma questão bastante difícil. E antes de eu falar um pouquinho mais dos direitos, roubei da palestra do Rossandro, que eu estava assistindo essa semana. Ele trouxe essa citação de Voltaire, que eu adicionei então ao meu slide. Quando Voltaire diz: discordo daquilo que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de o dizeres. Que é um pensamento bastante importante. Às vezes a gente não quer nem ouvir o que o outro tem a dizer. Não é verdade? A gente finge que está ouvindo, mas entra por aqui e sai por ali. A gente não dá atenção, não dá valor à opinião do outro. E a gente perde uma grande oportunidade, segundo Rossandro, de fazer novas sinapses no cérebro. Não é? Você vê que eu tenho estudado as suas palestras. E quando você fala de sinapse, você entra na minha área. Então, eu gosto ainda mais. Mas quais são os direitos que a gente tem? Olha lá no Livro dos Espíritos, a liberdade da consciência, tão importante. Gente, o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho é uma coisa, assim, fenomenal, que a gente não pode parar de fazer. Se a gente olhar essa questão aqui, ela sozinha dá um seminário, não é? Liberdade de consciência, questão lá do Livro dos Espíritos, 837 e 838. Constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós vivemos muitas vezes em sociedades absolutamente hipócritas. Absolutamente hipócritas, onde as pessoas são roubadas do seu direito de serem quem são, causando a elas transtornos psíquicos, depressão, levando as pessoas ao suicídio pela incapacidade de serem quem elas são. E dizem ainda os espíritos: toda crença é respeitável, desde que sincera, quando conduz à prática do bem. Se não estamos causando mal a ninguém, então é uma crença respeitável. E as verdadeiras civilizações, também é uma questão no Livro dos Espíritos que eu adoro, onde os espíritos nos dizem que nós pensamos ser civilizados, porque temos internet. No entanto, a conduta moral do homem está longe da definição que os espíritos nos dão de uma sociedade civilizada. E dentro, uma das características da civilização é exatamente isso, a liberdade de consciência. Se eu não estou matando, se eu não estou infringindo na liberdade do outro e no direito do outro, é dada a mim a liberdade de pensar, de fazer as minhas escolhas e de ser quem eu sou. E voltando então ao respeito, e de volta a Adenauer, ele vai dizer que do amor podemos alcançar o respeito ao outro. Toda pessoa que se sente respeitada por alguém tem consciência de pertencimento e identidade. Quanto mais respeitamos as pessoas como filhos de Deus,
por mais imerecedoras que possam parecer, estaremos contribuindo para o fortalecimento do amor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Toda pessoa que se sente respeitada por alguém tem consciência de pertencimento e identidade. Todo ser humano tem necessidade de pertencer. Nós precisamos pertencer, nos identificar. Então, nós gostamos de pertencer a esta casa, não é? Pertencer ao nosso grupo familiar, pertencer onde nós estamos. É importante que nós, porque no pertencer está o ser aceito, o ser acolhido, o ser integrado. E o ser humano tem necessidade disso, para que também, através do respeito, a gente possa ter mantido o nosso senso de identidade. Antes de nós falarmos dessa passagem aqui, é uma passagem interessante. Na verdade, foi escrita por esse autor, né, vencedor do Pulitzer Prize, e ele fala exatamente do sentimento que alguém tem quando não encontra o respeito e quando não possui essa consciência de pertencimento e de identidade. Antes de nós entrarmos aqui, o Humberto nos fazia algumas perguntas, e ele perguntava assim para a gente: como você acha que o movimento espírita pode ajudar? Não sei se foi bem assim a pergunta, mas mais ou menos assim. Como o movimento espírita pode participar, contribuir na conscientização das questões gays, das famílias gays, não é? E parte do problema é exatamente esse, tem a ver com a questão do pertencimento e da identidade. Então, o que acontece? Quando você chega no seu trabalho, por exemplo, na segunda-feira, e você senta com seus amigos, seus colegas de trabalho para almoçar, as pessoas perguntam: como foi seu fim de semana? Aí fulano fala: fui com meu esposo, com meus filhos, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que e tal. Beltrano também conta o que fez com a sua família, ou se saiu e foi a um bar, ou foi encontrar não sei quem. E a pessoa que está numa relação homoafetiva, ela fala: eu fiz isso, fiz aquilo, mas nunca tem a noção, o mencionar do outro. O outro está sempre de fora. Lá no centro, eu também contei essa história. Acontece muito isso com a gente. Quando a pessoa aproxima um casal e a mulher está sozinha, ou o marido está sozinho, pergunta então: como vai fulano, seu esposo? Vai bem? Está tudo bem com vocês? Tudo bem. Quando as pessoas chegam para mim para perguntar sobre a minha família, elas falam assim para mim: e sua amiga, como vai? Você é minha amiga. Tu não vai para casa comigo? Mas isso fala do desconforto das pessoas. E para algumas pessoas, para a gente já processou isso, já não, eu brinco com as pessoas. De uma certa forma, é interessante observar o desconforto das pessoas em torno das questões, porque a pessoa não consegue com tranquilidade dizer como vai seu companheiro, como vai sua mulher, ou o que seja, não é? Então, mas para muitos, isso é como se assim, você não tem família. As pessoas não reconhecem a tua estrutura familiar. E todo ser humano tem necessidade de ser reconhecido, de sentir que é aceito, de sentir que pertence, que é abraçado, que é acolhido na sua maneira de ser e na sua maneira de se expressar. Então, essa passagem desse autor fala exatamente disso. Olha que bacana isso. Ele diz assim: vocês entendem de vampiros? Vocês sabem que vampiros não têm reflexo no espelho? Eu nunca pensei que monstros não tivessem reflexo no espelho. O que eu penso é que se você quiser fazer um ser humano se sentir como um monstro, negue a ele, a nível cultural, qualquer reflexo de si mesmo. Eu me perguntava, será que há algo errado comigo? Será que a sociedade como um todo pensa que eu não existo?
E parte do que passou a me inspirar na vida foi esse profundo desejo de, antes de eu morrer, fazer alguns espelhos. Fazer alguns espelhos para que crianças como eu pudessem se ver refletida nos espelhos e não se sentissem monstros por falta de presenciar em suas vidas o reflexo de si mesmas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, o que nós, como sociedade, podemos fazer? Várias coisas. A minha esposa, que é psicóloga, criou na cidade de Miami Shores um grupo que se encontra uma vez por mês. Miami Shores é uma vila que, apesar de bem pequenina, ocupa o 5º lugar no país em termos do número de famílias homoafetivas. Então, ela criou um grupo que se encontra uma vez por mês, onde essas famílias se reúnem, para que os nossos filhos possam ver na sociedade o reflexo da família deles, para que eles entendam que há outras famílias como a nossa, e para que eles não se sintam monstros amanhã ou depois, olhando para um espelho onde a imagem deles e da família deles não está refletida. E, além disso, há, hoje em dia, um número de recursos literários que, devagarinho, começam a falar da constituição dessas outras famílias. Não só da família homoafetiva, mas de todas as famílias que mencionamos anteriormente. Não vou contar essa história para vocês, porque já contei numa outra palestra. Eu tenho outra história. Mas está aí o nome do livro, Todd Parr. Fantástico esse livrinho, absolutamente fantástico. O fim do livro, ele diz que há muitos tipos diferentes de família e a sua família é especial, não importa que tipo de família seja. Mas para vocês eu escolhi outra história. Essa história eu conto para os meus filhos e a história que eu vou contar para vocês agora eu também conto para os meus filhos. Uma mamãe para o Choco. Está em inglês, eu vou traduzindo aqui. Então, essa história é muito interessante, porque ela vai de encontro a essa necessidade que nós temos de encontrar pessoas na sociedade que se pareçam com a gente e que espelhem aquilo que nós somos. Está faltando umas paginazinhas só, mas eu conto para vocês. Então, vamos lá. Choco era esse pequeno passarinho que vivia sozinho. Ele queria muito ter uma mãe. Mas quem poderia ser a mãe dele? Então, um dia ele decidiu que ele ia sair para encontrar a sua mãe. Primeiro ele encontrou com a senhora girafa. "Ó, senhora girafa", ele chorou. "Você é amarela como eu. Você é minha mãe?" "Me desculpa", suspirou a senhora girafa, mas eu não tenho asas como você." Depois, o Choco foi e encontrou a senhora Pinguim. "Ó, senhora Pinguim", ele chorou. "Você tem asas como eu. Você é minha mãe?" "Me desculpe", disse a senhora Pinguim, "mas eu não tenho essas bochechas redondas e grandes como você." O próximo bichinho que ele encontra, eu nem sei qual é o nome do bicho em português, também não tenho a página, mas era um bicho que tinha umas bochechas bem grandes e redondas, mas também não era a mãe dele. E aí, depois de procurar e encontrar alguns animais, ele não conseguiu encontrar a mãe dele, não conseguiu encontrar uma mãe que parecesse com ele. Aí, ele vê a senhora ursa pegando umas maçãs. E ele sabia que a senhora ursa não podia ser a mãe dele. Afinal de contas, ela não parecia com ele em nada. Ele estava tão triste que ele começou a chorar. Uma mamãe, eu preciso de uma mamãe." E a senhora ursa ouviu ele chorando e veio correndo para saber o que estava acontecendo. E ela escutou então a história que o Choco tinha para contar e suspirou. "Oh, meu querido, se você tivesse uma mãe, o que essa mãe faria?" "Ah, com certeza ela me seguraria", ele chorou. Aí ela pega ele e fala, "Assim, dessa forma?" Ela perguntou. E segurou o Choco bem apertadinho de encontro a ela.
Sim, e ela também me daria um beijo. Assim como esse, ela perguntou, e ela levantou o Choco e deu a ele um grande beijo. Quando eles pararam para descansar um pouco, então ela virou para o Choco e disse, Choco, talvez eu possa ser a sua mãe. Você? Ele perguntou. Mas você não é amarela, você não tem asas, ou bochechas grandes e redondas, ou pé listrado como o meu. Oh, meu Deus, disse a senhora ursa, eu ficaria muito engraçada desta forma. E o Choco também pensou que seria muito engraçado se ela fosse dessa forma. E aí ela diz para ele, olha, eu estou indo para casa, eu vou fazer uma torta de maçã para os meus filhos, por que você não vem comigo conhecer os meus filhos e comer uma torta de maçã com a gente? E ela então segue com a senhora ursa. E quando chega na casa da senhora ursa, a senhora ursa diga, encontre os meus filhos. Olha, o hipopótamo, o jacaré e havia também um porquinho que está na outra página. E aí as crianças vão, ela faz aquela torta de maçã super gostosa, eles brincam, comem a torta de maçã. E depois de comerem a torta de maçã, então a dona ursa deu um grande abraço, bem caloroso, nas suas crianças. E o Choco estava muito feliz, porque a nova mamãe dele parecia da maneira que ela parecia, ela mesma, não é? Então, olha, gente, que história bonitinha, não é? Desde que as minhas crianças têm 2, 3 anos, eles sabem que são adotados e a gente conta para eles essas histórias e muitas outras histórias, falando para eles daquele sentimento que a menina, no início das famílias adotivas, falou que os pais adotivos querem a gente e mantêm a gente e não alugam a gente e ficam com a gente para o resto da vida, não é? Então, a razão da família é essa. A razão da família é essa prática do amor, é dar uns aos outros a oportunidade da experiência e da vivência do amor. Para que a gente chegue ao resultado final que a gente sabe esperado dentro da doutrina, como diz Joana. O êxito de uma constelação familiar pode ser medido de que forma? Como a gente sabe se a família deu certo ou não? Pelos resultados de união e de amizade, pelos vínculos que se estreitam e prosseguem, mesmo quando cada membro avança no rumo do seu destino, transferindo então para a sociedade os benefícios que se faz portador, retirados daquela convivência amorosa, regenerativa e educativa de que falamos no início. Para que devagarinho, então, a gente vai terminar sem entrar nesse assunto, que é um assunto ainda para hoje à tarde, mas para que devagarinho a gente vá criando, não é, as famílias espirituais. E esse slide não ficou em inglês, gente? Criando as famílias espirituais, que são as famílias, então, permanentes, que nós vamos apertando, né, esses laços através da purificação e são perpetuadas no mundo espiritual, através das migrações da alma. Então, o objetivo desses encontros temporários nessas famílias perenes é a formação da família não perene, que é a família espiritual, que é a família dos laços afetivos de amizade. Porque os filhos não vão necessariamente nos amar na infância ou na adolescência quando a gente está dizendo não para a internet deles. Mas amanhã ou depois eles vão reconhecer o valor do nosso amor e do nosso cuidado e se tornam nossos amigos. A minha mãe e o meu pai são meus amigos, meus filhos serão meus amigos. E a gente vai assim, então, formando a família espiritual para, eventualmente, entrarmos no conceito da família universal. Seguindo, então, e alcançando um patamar de amor diferente, como é o patamar do amor vivenciado por Jesus, ensinado por Jesus, quando ele diz, se você ama aqueles que te amam, que mérito há nisso, não é? Os colhedores de impostos não fazem o mesmo? Então, o Cristo vem nos propor
a vivência de um amor ainda não experimentado por nós. Porque a gente não dá conta de amar quem a gente gosta. Quando melhores amigos e melhores afetos nos decepcionam, as amizades terminam, que amor é esse que existia? Não é? O nosso amor ainda, naqueles que a gente gosta, é um amor completamente frágil e completamente egóico. A gente ama o outro enquanto ele reforça em nós aquilo que nós gostamos. Então, enquanto a Rosana falar para mim o quanto eu sou maravilhosa, eu venho aqui fazer palestra. O dia que ela disser para mim, não gostei, pronto, não é isso que eu quero escutar, já não gosto mais dela, não volto mais. É uma brincadeira, mas que reflete, na verdade, não é? A fragilidade das nossas relações e a fragilidade do nosso sentimento. Então, o propósito da família e a forma que essa família se constitui, que importa se ela atende à finalidade do cumprimento da lei de Deus, que é a proposta do amor. Aprendermos a amar uns aos outros para formarmos a família espiritual e devagarinho irmos praticando o amor, para que um dia possamos chegar a amar como Cristo, amando a todos, incondicionalmente, não é? Aqueles que gostam de nós e aqueles que não gostam de nós. Limitar a estrutura da família a uma única forma de manifestação é tentar encaixar o conceito universal e ilimitado de família nos limites limitados e estreitos da materialidade e dos nossos preconceitos e conceitos limitados dentro da matéria. E a gente vai terminar, então, lendo para vocês um trecho. Não faz assim, eu tenho que ir para casa cuidar da minha família. Então, mas a gente vai terminar lendo um texto para vocês que não é nada espírita, mas que a ideia é a seguinte: deixar aqui uma mensagem leve e que fale para a gente da importância e de como é gostoso essa convivência em família, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. Então diz assim: família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá uma vontade de desistir, mas a vida sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite. É bom para esse centro aqui, não é? Que aqui só se come, além de se estudar espiritismo. O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e lugares. Súbito, feito milagre, a família está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas. Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e comunicativo, unanimidade. Cicrano, quem diria? Solou, endureceu, murchou antes do tempo. Este é o mais gordo, generoso, farto, abundante. Aquele, o que surpreendeu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A outra, a mais consistente. Já estão aí, todos? Ótimo. Agora põe o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns cuidados. Logo, logo, você também estará cheirando a alho e cebola. Não se envergonhe de chorar. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. Primeiro cuidado. Temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas se misturadas com delicadeza, estas especiarias, que quase sempre vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar, tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e pronto. É um verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido. Outra coisa, é preciso ter boa mão, ser profissional.
principalmente na hora que se decide meter a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a receita de toda a família só porque meteu a colher na hora errada. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Não existe família Oswaldo Aranha, família Rossini, família Belle Manière, família ao molho pardo, em que o sangue é fundamental para o preparo da iguaria. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família do seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim, um tipo de família dieta, que você só suporta para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali, de alguém que sabe e conta, e outro aqui que ficou no pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança, principalmente na cabeça de um velho já meio caduco como eu. O que este veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, família é prato que você tem que experimentar e comer. Se puder saborear, saboreie. Não ligue para as etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Muito obrigada.